Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal, Momento Vida com Deus. E aqui, em mais uma oportunidade, podemos compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você. Convido você a fazer sua inscrição, a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, e ali deixar o seu like, o seu pedido de oração, fazer ali o seu comentário, como tem chegado até você as nossas transmissões. E é importante que você dê o seu like, compartilhe, para que o YouTube possa reconhecer de que este é um trabalho digno de aceitação e poder fazer também a divulgação deste nosso canal, deste nosso trabalho de compartilhar, o de compartilhamento então da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar refletindo aqui dentro do Salmo 81 com o tema Deus, o meu Deus. E o Salmo 81 ele começa dizendo: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar os tamborins, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. No esconderijo dos trovões lhes respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente vocês me escutassem, ó Israel. Não tenha deuses estrangeiros no seu meio, não se incline perante nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Salmo 81, salmo escrito aqui por Asaf. E esse salmo nos mostra, nos fala aqui a respeito deste nosso Deus. O Deus, o nosso Deus, o Deus perfeito, justo, o Deus de amor, Deus de poder. E o salmista, então, nesse salmo, ele faz logo de início um convite para que todos possam cantar com alegria a Deus, o Eterno. Isso é o que nos traz aqui o versos 1, de 1 a 4. E o verso 1 nos diz: cantem com alegria a Deus, nossa força, aclamem a Deus de Jacó. E aí ele discorre, não é? De que deveria começar o louvor, fazer ressoar os tamborins, tocar então a lira, a harpa melodiosa, trombetas. E ele traz aqui, porque este é um decreto, ou seja, uma ordem, uma lei do Senhor a Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. E quando o salmista faz esse convite,
Esse convite é feito, não importa o que estamos passando ou vivendo, mas o que nós precisamos ter em mente é que Deus, o único e verdadeiro Deus, é aquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Deus, o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, é merecedor de todo louvor, honra e glória. Então nós vemos que o convite pelo salmista ele é feito. E quando faz o convite aqui, não importa, não depende de que maneira eu ou você estamos passando, de repente, como anda a nossa vida, o que nós temos vivenciado no nosso dia a dia. Ele não está questionando aqui. Ele está dizendo que todos precisam estar prontos então a louvar ao Senhor, cantar ao Senhor com alegria. Mas nós temos também dentro desse salmo a forma de Deus trabalhar, de Deus agir. E aí nós vemos nos versos de 5 a 7, a parte A desses versículos, que nos diz o seguinte: Deus nos ordenou essas festas para lembrarmos como Ele destruiu os exércitos do Egito e nos tirou da escravidão. Foi então que Deus falou ao povo numa linguagem nova, dizendo: Eu tirei as cargas pesadas de seus ombros, livrei as suas mãos de carregar cestos grandes e pesados. Vocês me chamaram no dia do sofrimento, pedindo a minha ajuda, e eu os libertei. Esses versículos aqui na versão da Bíblia Viva mostra a ação de Deus, o cuidado de Deus para com aqueles que realmente se colocam em sua presença, que se prostram ante a esse Deus maravilhoso. É aquele que cuida, que zela, liberta. E como ele diz aqui, ele tirou dos ombros do povo o peso dos cestos carregados que eles tinham que transportar de um lado para o outro como escravos. E quando nós pensamos então na nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, Deus também é aquele que tem cuidado de nós. E Jesus nos faz o convite, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, quando ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou seja, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite que o Senhor Jesus também faz ao ser humano, a cada pessoa, para que entreguem, confiem, depositem nas mãos dele suas vidas, os seus pesos, as suas cargas. O povo no Egito era escravo e tinha que carregar peso, transportar cestos carregados, pesados. Hoje, o povo, o ser humano, carrega em seus ombros o peso do pecado. E isso pesa muito mais do que cestos cheios para serem carregados de um lado para o outro. Os cestos carregados, pesados, acabavam judiando fisicamente das pessoas. Mas o pecado, ele acaba judiando espiritualmente, nos mantém afastados de Deus. E Jesus faz o convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, o peso do pecado que está em nossos ombros precisa ser colocado nas mãos do Senhor. Porque Jesus se entregou a sua vida lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Carregou sobre os seus ombros o peso do pecado meu e seu, para nos dar vida e vida em abundância. Então o salmista aqui também faz o convite para que estejamos colocando a nossa vida diante do Senhor, diante desse Deus maravilhoso, porque Ele, Deus, Ele age, Ele cuida. Haja visto quando o povo lá no deserto, quando foi liberto, no meio do caminho começaram a reclamar com Moisés: por que você nos tirou lá da terra do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos animais, aos nossos filhos?
Moisés, vocês estão reclamando do quê? Aí Moisés foi conversar com Deus. Deus disse, olha, vai e toca, fere a rocha, para que a rocha então dê água a este povo. Moisés foi. Ao contrário de tocar na rocha, ele espancou, fez sofrimento. Moisés não atentou à palavra que Deus havia lhe dado. Assim como o povo. Um povo que Deus estava ali dando liberdade, Deus estava livrando-os da escravidão, mas era um povo que olhava para o passado e queria voltar ao seu passado. E muitos de nós, às vezes olhando para o nosso passado, sentimos saudades dele. Achamos que a vida anterior era melhor. Nós não paramos para aproveitar o momento que Deus está nos proporcionando, está nos concedendo. A oportunidade que Ele nos dá. Deus é um Deus maravilhoso. E é um Deus que está atento a todos os que de coração o buscam. Ele sempre está pronto a socorrer a cada um que busca Ele de todo o coração. Isaías, no seu capítulo 59, versículo 1, nos diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, ou seja, nem surdo, né, o seu ouvido para que não possa ouvir. Em muitos momentos eu tenho certeza que você tem colocado diante do Senhor a sua vida, tem feito seu pedido, às vezes a sua oração, e você acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo, ao contrário. Em muitos momentos Ele tem carregado você em seus braços e você não percebeu. Então, Deus, o meu Deus, é aquele que tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de todas as pessoas. Tem dado oportunidade a todas as pessoas a buscarem, a viverem uma vida diferente na presença dEle. Mas nós vemos também o salmista aqui mostrando que Deus adverte, Deus chama a atenção do povo e mostra aqui o que eles devem fazer. Mostra a nós o que nós precisamos fazer. Veja lá o que traz nos versos 8 a 10 desse Salmo 81. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Ele faz aqui um alerta para o povo. Este alerta aqui cabe também a nós. Ele diz, não tenha deuses estrangeiro ou Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. No verso 9. E o verso 10 diz, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Você pode estar questionando, pastor, mas eu não tenho nenhum Deus. Eu não tenho outro Deus além do nosso Deus. E eu pergunto para você, será mesmo? Quanto tempo você dedica de leitura, de meditação na palavra de Deus? Quanto tempo você dedica em estar em oração? Porque eu não vou perguntar quanto tempo você dedica diante da televisão, quanto tempo você dedica diante do seu celular. Eu não vou dizer que você de repente está dando muito mais valor, atenção ao seu trabalho, às vezes ao seu carro, à sua casa. Está dando muito mais valor ao seu trabalho. E Deus? Qual lugar Ele tem tido? Qual o tempo que você tem tomado em buscar a Deus? Será que você não tem nenhum Deus aí? No qual você tem substituído e não tem buscado ao Deus verdadeiro? Por isso aqui o salmista adverte, o próprio Deus advertindo o povo lá. Porque o povo, quando vinha da escravidão, vinha pautado diante dos deuses que eles serviam lá, eram outros deuses mesmo. Mas hoje, nos nossos dias, as pessoas estão tendo como deuses os filhos, às vezes os animais.
casa, carro, trabalho, celular, televisão. Televisão já está caindo de moda, mas é celular hoje. As pessoas passam horas e horas, passam noites voltadas ao celular. E aí o Senhor faz o chamado aqui no verso 8. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. E o verso 10 ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei Israel da terra do Egito. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. Essa é a versão na Bíblia Viva. Aqui nessa versão ele diz: abra sua boca e eu o alimentarei. Esse é o Deus que se apresenta. Esse é o Deus que eu estou dizendo para você. Deus, o meu Deus. É um Deus que nos sustenta, que conduz a nossa vida, que direciona a nossa vida dia após dia. Mas também nós vemos aqui dentro desse salmo, o salmista mostrando o lamento de Deus quanto aos erros do povo. O lamento de Deus quanto ao meu, seu, nosso erro, nosso pecado. E aqui ele mostra nos versos 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Deus chama a atenção. Deus, através da sua palavra, mostra a cada um de nós como nós precisamos viver, como nós precisamos seguir, mas o coração obstinado se mantém distante. O Salmo, no seu capítulo 78, versículos 10 e 11, nos diz o seguinte: veja a situação do povo. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. O povo se esquece muito fácil. Tenho certeza que Deus tem operado maravilhas na sua vida, mas você tem se esquecido com muita facilidade. Ainda nos versos 17 e 19 ele diz, olha, mas contra ele continuaram a pecar, ou seja, contra o próprio Deus continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? O povo duvidava. Hoje as pessoas ainda duvidam da ação e do poder de Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Por isso o tema aqui, Deus, o meu Deus. E a minha pergunta a você é, quem é o seu Deus? Ou qual é o seu Deus? E nós vemos também o salmista mostrando aqui, nos ensinando que Deus, o que Deus espera do seu povo, o que Deus espera do homem. No verso 13, ele diz o seguinte, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. O que Deus espera é isso, obediência. Obediência é seguir as orientações dele. Andar, trilhar pelo caminho que ele tem ofertado, tem oferecido. Se meu povo apenas me ouvisse, se Israel andasse pelos meus caminhos. Veja que bênção para quem ouve, para quem obedece ao Senhor. Jeremias, no seu capítulo 32, verso 38, diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Obediência. Servir ao Senhor. Servir esse Deus, Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, que apesar da desobediência do povo, sempre esteve pronto a ajudá-lo, sempre pronto a socorrê-lo. Bastava tão somente o povo reconhecer o seu estado de pecado e se derramar diante do Senhor. Assim é para mim e para você hoje. Segundo Crônicas 7,14 diz, então se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Mas há um porém aqui. É necessário que haja o reconhecimento e prostrar-se humildemente diante do Senhor, reconhecendo que só Ele pode realmente perdoar. Mas tem que haver mudança da maneira de viver. Ainda no Salmo 81, verso 8, ele repetindo aqui: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Assim é Deus com você. Ele é também assim para com você. Um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus forte, poderoso, que tem e oferece o melhor para todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. Verso 16 desse Salmo 81 diz: eu mesmo alimentaria Israel com o melhor trigo e o mel mais puro que escorresse da rocha. Esse é o Deus que dá o melhor, que oferece o melhor. Eu digo para você que esse ainda não é o melhor, porque o melhor desse Deus, o meu Deus, Ele tem para mim e para você, está aqui neste finalzinho, e eu procurei colocar aqui e escrever. Que ainda nos dias de hoje, Deus nos oferece bênçãos ainda maiores, pois Ele abriu o caminho para a vida eterna na sua presença. Se o adorarmos exclusivamente, este nosso único Deus, ouvindo a sua palavra e andando nos seus caminhos, nós podemos contar e cantar a bênção da comunhão com o Criador e Redentor, que se estende desta vida terrena até a eternidade celestial. Isso é o que o meu Deus oferece para você. E se Ele é o seu Deus, esta é a oferta que Ele faz a você. O viver na presença dEle, na eternidade celestial. Deus, o meu Deus, quer ser também o seu Deus. Só depende de você. Eu quero orar com você. Deus querido, muito obrigado, porque Tu és o meu Deus e a minha vida está nas Tuas mãos, para que o Senhor possa conduzir, possa dirigir segundo a Tua vontade. E o meu desejo, a minha oração a Deus é que esta pessoa que está ouvindo esse Teu recado, ele possa também abrir o seu coração, buscar e ter ao Senhor como único e verdadeiro Deus, sabendo que a sua vida terrena aqui, ela tem um tempo, e ao passar dessa vida terrena, o meu desejo, a minha oração é que ela possa viver na eternidade celestial ao teu lado. Mas para isto, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e obedecer ao Senhor. Visite esta vida e este coração e que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para trabalhar, para convencer e, acima de tudo, essa pessoa possa prostrar diante do teu altar, reconhecendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aquele que já o fez, que a tua graça, que a tua paz e a tua bênção possa ser sobre a vida dele também, assim como no seio da sua família, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia dele. Que você possa ter a esse Deus, o meu Deus, também como o seu Deus. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, mais este momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe.